Bom dia, oitavo ano. Vamos então à nossa aula de hoje de História. Vamos no capítulo 6, página 60, falar da República Jacobina ao Consulado, tá? Só que antes nós vamos dar uma retroagida aí no nosso assunto de Revolução Francesa, né? Porque capítulo 6 também faz parte da Revolução Francesa, certo? Então, só para a gente recordar um pouquinho, né? Fazem parte aí do contexto que iniciou o processo revolucionário da França, a grave crise social que ocorria no século XVIII, a difusão das ideias iluministas, que questionavam o poder centralizado na figura do rei, e a ascensão econômica da burguesia francesa, que desejava maior participação política, né? Então, esses foram os fatores que levaram a França a fazer a sua revolução, né? A sociedade francesa querer uma revolução, tá certo? Bem, a França de Luís XVI, né, que era o rei Luís XVI, né, tinha o poder absoluto, e esse poder absoluto era justificado pela teoria do direito divino dos reis. Ou seja, Luís XVI justificava que ele era rei porque Deus queria que assim fosse. Beleza? O rei e sua esposa, Maria Antonieta, mantinham uma vida luxuosa às custas da população. Era a população que sustentava o rei, a sua esposa Maria Antonieta e toda a corte. Todo o pessoal que morava no palácio, toda a nobreza era sustentada, né, pelo trabalho, né, da classe trabalhadora francesa. Bem, para manter sua corte, o rei Luís XVI cobrava altas taxas de impostos da população urbana e camponesa, né? E não sobrava para eles nem mesmo dinheiro para comprar um pão ao final do dia de seu trabalho. Tudo isso a gente já falou, só estamos relembrando, tá certo? Vamos lá. O que foram, então, os Estados Gerais? Né? A Assembleia dos Estados Gerais foi convocada pelo rei Luís XVI para representar os três estados que existiam na França: o clero, a nobreza e o povo. Eram as três classes sociais, né, os três estados que existiam na França naquela época. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Lembram disso? Primeiro estado representado pelo clero, segundo estado pela nobreza, terceiro estado pelo povo, certo? Bem, então o Luís XVI ele convoca uma reunião que foi chamada de Assembleia dos Estados Gerais, né? Essa assembleia ele tinha o objetivo, né, de buscar soluções para a crise econômica que o Reino da França estava passando. E aí, enquanto o primeiro e o segundo estados defendiam a votação por estados, o terceiro estado propunha a votação por voto de representantes, por representantes, né? Por quê? Se fosse por estados a votação, o primeiro e o segundo estados sairiam na frente do terceiro estado. O terceiro estado era o que sustentava o primeiro e o segundo estados, né? O rei queria uma votação para buscar soluções para acabar com a crise financeira da França. Quem sustentava o primeiro e o segundo estado era o terceiro estado. Se a votação tivesse um representante por estado, seria um representante do primeiro, um representante do segundo, um representante do terceiro. Logo, o terceiro estado seria derrotado, porque o primeiro e o segundo estados iriam se unir para que o terceiro continuasse trabalhando para manter esses dois aqui, o primeiro e o segundo estados. Beleza? Bem, por causa desse impasse, né, de não saber como iria fazer essa votação, o rei Luís XVI encerrou a Assembleia. O terceiro estado, então,
convocou uma outra assembleia, que foi chamada de Assembleia Nacional, né? Apesar das ameaças do não pagamento de impostos, caso a Assembleia Nacional fosse fechada. O rei dissolveu, o que gerou protestos populares que levaram à queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. Né? Então, a queda da Bastilha foi o início do processo revolucionário francês, a invasão, né, da prisão da França, que era chamada de Bastilha. Por que teve esse nome Queda da Bastilha? Porque os revolucionários invadiram a prisão, né? E aí esse fato foi o marco do início da Revolução Francesa, em 1789, no dia 14 de julho. Beleza? Bem, os protestos então se espalharam por todo o reino, com invasões a castelos da nobreza, saques e destruição. O grupo mais atuante que participou da queda da Bastilha foi o dos sans-culottes, formado principalmente por trabalhadores urbanos e pequenos comerciantes. Então, os sans-culottes, né, era uma classe, né, que era formada por representantes, então, de pequenos comerciantes e trabalhadores urbanos, né? E eles foram os que movimentaram, né, essa revolução aí. Bem, temos aí, então, a Assembleia Nacional Constituinte, formada em sua maioria por representantes do terceiro estado, que promoveu reformas políticas e sociais, né? Então, em 1789, a Assembleia Nacional Constituinte, ela aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1790, ela aprovou a Constituição Civil do Clero, né? Quando houve o confisco dos bens da Igreja. E em 1791, a aprovação de uma nova Constituição com divisão de poderes em executivo, legislativo, judiciário, além do voto censitário e a monarquia constitucional. Tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores. Nós estamos só fazendo uma recapitulação, certo? Bem, os partidos revolucionários eram três, né? Os jacobinos, que eram de esquerda, planície ou pântano, que era do centro, e os girondinos de direita. Então, os jacobinos sentavam à esquerda do presidente, né? Da mesa. Os girondinos sentavam à direita do presidente da mesa, da reunião, né? E a planície ou o pântano sentava-se ao centro. Daí, nós temos hoje, né, essa coisa de partidos de esquerda, partidos de direita e partidos do centro, como nós já falamos também nas aulas anteriores. Os jacobinos, que eram de esquerda, eram um grupo formado pela baixa burguesia e por trabalhadores. Eles desejavam o fim da monarquia e a implantação de uma república. E ainda defendiam um governo forte e centralizador. Por isso, eram considerados radicais. Os girondinos, que eram de direita, né, sentavam à direita, eles eram um grupo formado pela alta burguesia. Evitavam as mudanças sociais radicais, óbvio, né? Se eles eram sustentados pelo terceiro estado, eles não queriam que houvesse mudança. E ainda defendiam a manutenção do regime monárquico constitucional. Tá? E também defendiam um governo descentralizado e com liberdade total de comércio. Já a planície, ou o pântano, que era o grupo do centro, o partido do centro, por vezes apoiavam os girondinos, em outros momentos apoiavam os jacobinos. Enquanto eles sentavam-se à esquerda e aqueles à direita, né, girondinos e jacobinos, o grupo planície sentava-se ao centro, como já falamos sobre isso. Em 1791, o rei e sua família tentaram fugir diante das perturbações
que estavam acontecendo no país, o rei e a família tentou fugir, mas foram descobertos e levados de volta a Paris. Parte da nobreza exilou-se na Áustria e na Prússia. Os austríacos ameaçaram invadir a França, caso ocorresse algo contra a família real. A reação da população foi invadir o Palácio das Tulherias e prender membros da realeza. Austríacos e revolucionários entraram em confronto dessa forma, saindo como vitoriosos os revolucionários. Inicia-se, então, a Convenção Nacional. A Convenção Nacional ela foi criada para governar a França e foi proclamada a República em 1792. Então, os revolucionários conseguiram tomar o poder da França a partir de 1792. Tá? Os jacobinos, liderados por Maximilien de Robespierre, ocupavam a liderança da Convenção Nacional em 1793, isso mesmo, dando início ao que foi chamado de período do terror. Esse termo aí, período do terror, que foi um período em que, em um ano, eles executaram milhares de pessoas na França. Tá? Pessoas que eram contrárias, então, às suas ideias eram executadas. Beleza? No chamado período do terror. Bem, o rei Luís XVI foi acusado de traição, julgado e executado na guilhotina em janeiro de 1793. Os jacobinos dissolveram a Assembleia Nacional e aprovaram uma Constituição republicana, que estabeleceu medidas de cunho social, como o ensino público gratuito e tabelamento de preços. Só que as disputas não se cessaram. Agora, dentro desse próprio partido, do Partido Jacobino, o partido que estava no poder, vão começar a acontecer disputas internas. Então, alguns jacobinos defendiam o fim das execuções públicas. Diante das divergências de ideologia, o Partido dos Jacobinos enfraqueceu, dando a oportunidade para que os girondinos assumissem o poder. No dia 29 de julho de 1794, Robespierre foi executado na guilhotina. E aí, em agosto de 1795, os girondinos aprovam uma nova Constituição Nacional, dando início ao que se chama de Diretório. O governo passou a ser formado pelo Conselho dos 500, que eram encarregados de elaborar os projetos de leis, e pelo Conselho dos Anciãos, que eram 250 deputados encarregados de aprovar ou rejeitar esses projetos. As medidas tomadas pelo Diretório tiveram muita oposição dos jacobinos e dos realistas e não contiveram a instabilidade na política francesa. Em 1799, os girondinos, aliados ao exército, instituíram um golpe de Estado. Esse golpe de Estado foi chamado de 18 Brumário. No lugar do Diretório, foi instalado o Consulado. Então, o Diretório vai ter o seu fim. Vai ser instalado no lugar dele agora o Consulado, liderado pelo comandante do exército, um cara chamado Napoleão Bonaparte, que era o primeiro cônsul, pelo abade Sieyès e pelo general Duco. A França foi governada pelo consulado entre 1799 e 1804. Então, iniciando aí o consulado, como primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte era o principal governante.
Entre 1799 e 1804, algumas de suas realizações foram as seguintes. A campanha do Egito, na qual vários artefatos de valor histórico foram levados para o acervo do Museu do Louvre. O acordo com a Igreja Católica, que com ele a França voltou a utilizar o calendário gregoriano. A organização de um Código Civil, que tinha como objetivo reunir as leis que regiam o funcionamento da França. Em 1804, por meio de eleição, foi implantada a monarquia, tendo Napoleão Bonaparte como imperador. Então, a partir de 1804, acabou o período chamado de República na França e voltamos à monarquia, com Napoleão como imperador. Ele manteve conquistas sociais da Revolução Francesa, mas suprimiu os direitos políticos e a liberdade de imprensa. Também expandiu os territórios franceses, derrotando diversos reinos. Em 1813, foi derrotado, sendo substituído por Luís XVIII, sobrinho do rei Luís XVI, guilhotinado durante a Revolução Francesa. E aí, nós encerramos esse capítulo da história da Revolução Francesa, né? Que é o capítulo 6, que vai da página 60 à página 73. Tá? Para a próxima aula, nós vamos entrar na Era Napoleônica e a crise colonial. Tá certo? Bem, gente, a gente vai, então, depois ler, estudar, né, um pouco sobre o Império Napoleônico nas próximas aulas. Tá certo? Para essa semana, vocês vão realizar as atividades da página 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69. Beleza? Porque aí na próxima semana a gente corrige essas atividades, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau.